Todos acharam, né? Capítulo 15, verso 22 até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque como igreja nós estamos te cultuando. Somos direcionados, dirigidos, conduzidos por ti. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Consola-nos, conforta-nos e exorta-nos para que possamos crescer, aprender e para que possamos viver a tua palavra aqui na igreja, nas nossas casas e nesse mundão. Tudo isso nós já pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Meus irmãos, nós começamos agora na nossa terceira divisão, aqui do capítulo 15, e estamos caminhando para o finalzinho do capítulo. Hoje, 2 assuntos serão tônicos aqui na exposição de hoje. A limitação é uma verdade na vida de todo ser vivo. Limitação, algo que marca todo ser vivo. E o segundo assunto que Paulo traz a essa igreja são as impossibilidades. As impossibilidades estão em tudo. Os impossíveis estão em tudo. Principalmente na vida dos crentes. Nas nossas vidas o que nós encontramos são impossibilidades. E Paulo vai tratar sobre essas 2 palavrinhas aqui o tempo inteiro. De imediato isso deve ser trazido desse texto para nós, da seguinte forma: nós somos limitados, irmãos, muito limitados. E cheios, repletos de impossibilidades. Essa é a minha verdade. Essa é a verdade de cada um de vocês. Essa era uma verdade na vida de Paulo. Paulo era um homem cheio de limitações e cheio de impossibilidades, repletas. E tolo é aquele que diz que não passa por impossibilidades nessa vida. Tolo é aquele que diz que pode todas as coisas e faz todas as coisas. Eu passei por uma situação esses dias, nós fomos à casa dos nossos irmãos Nésio e Cláudia, e fui seguindo o caminho diante, e quando eu cheguei em determinada parte que eu vi uma entrada, o Google Maps me apontou para lá, não fui eu que fiz errado. Quando eu entrei ali, o telefone tocou. O irmão Nésio falou: pastor, passou demais, está errado, faz o retorno e volta. Falei: ok. E eu estava tão desatento que eu não tinha percebido que ali em Lusiânia, a mão tinham duplicado as faixas. Para quem vinha era do outro lado, para quem ia era desse lado. E eu peguei, pensei que eu podia voltar para onde eu saí.
e ali era uma meia descida, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o carro voltando por onde eu estava vindo. Quando eu olhei para frente, eu vi uma baita de uma carreta descendo e um carro do lado dela. E automaticamente eu vi que do outro lado eram pistas que estavam voltando. Irmãos, eu joguei o carro para o acostamento para tentar voltar, só que a pista ali é pequenininha. Meu carro é um pouquinho maior. Do acostamento para baixo era um buraco enorme. Não era um precipício, mas era um grande buraco. Se o carro caísse ali, poderia tombar. Para trás, a carreta estava chegando. Eu tentei dar uma resinha, voltar um pouquinho, só que não deu. Eu cheguei o máximo perto do buraco e eu fiquei metade do carro no acostamento e metade do carro na pista. Para quem dirige em estrada, sabe que carreta não desvia de objeto pequeno, porque é muito mais perigoso desviar do que passar por cima. Nesse momento, Isabel e Heitor, acho que eles nem tinham noção do que estava acontecendo. E ali estava eu, não podia ir para frente, nem ir para trás. Não deu tempo nem de falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí você percebe a imprudência, a incapacidade e a impossibilidade de salvar a própria vida e dos seus. Mas Deus foi muito bom, Ele tocou no coração daquele caminhoneiro, ele chegou o caminhão para outra faixa e passou. Ele passou buzinando, eu tenho dó do que ele falou da minha mãe. Ele deve ter xingado até a 4ª geração. Meus irmãos, isso mostra o quanto que nós somos limitados nas coisinhas pequenas e nas coisas maiores. Se não é a mão de Deus sobre nossas vidas, a todos os momentos nós estamos lançados a situações que nós podemos perder tudo. O resumo do texto de hoje é mais ou menos isso, irmãos. O texto de hoje continua mostrando Paulo com foco. Paulo tinha um objetivo, eu vou para a Espanha. E agora nós chegamos no texto em que ele fala por 2 vezes, eu vou para a Espanha, e esse é o foco de Paulo. O seu ministério já não tinha mais muita utilidade onde ele estava. Ou seja, as cidades vizinhas e os locais onde eles estavam, a pregação do evangelho, graças a Deus, era uma verdade evidente. Igrejas haviam sido constituídas. Judeus e gentios estavam abraçando o evangelho. E Paulo ali, como pregador que foi destinado a pregar para os gentios, olha para a sua situação e fala assim, já não tem mais muita utilidade eu ficar aqui. Eu tenho que ir para a Europa dentro, eu tenho que ir para a Espanha. Para quê? Para pregar o evangelho. Parece que Paulo tinha informação que o evangelho ainda não tinha chegado àquele local. E aquilo estava na mente de Paulo. Agora ele é categórico, eu vou à Espanha, mas antes eu tenho que passar em vocês, eu tenho que dar uma passada em Roma, para que a gente possa usufruir de algumas coisas e nos deleitar nas nossas companhias. Alguns fatos importantes esse texto vai nos chamar a atenção. O fator que impossibilitou a ida de Paulo a Roma até aquele momento. E Paulo deixa claro, olha, por causa desse fator aqui, eu não pude estar com vocês. Na mente de Paulo, como eu falei domingo passado, ele entendia que não era necessário ir para um local onde já tinha sido estabelecido por algum apóstolo, ali uma igreja, e a pregação do evangelho já era uma verdade, porque ele choveria no molhado. Então, isso me impediu até agora. Nós vamos ver por que ele falou isso. Um segundo fator importante, nós vamos ver aqui nesse pequeno blocozinho, que aqui é uma igreja pobre em Jerusalém, precisava ser socorrida por Paulo. É o momento em que Paulo falou assim, já fiz tudo que eu tinha que fazer, minha última missão vai ser cumprida. É a missão que eu tenho que ir lá em Jerusalém para ajudar uma igreja pobre. Vou lá e quando eu terminar esse serviço, eu vou aí com vocês. E o último fator que nós vamos ver aqui nesse texto, é um terceiro ponto interessante. Paulo fala que os gentios, socorrendo os judeus convertidos, estão pagando dívida. Se vocês se beneficiaram pela salvação que vem dos judeus, nada mais justo do que vocês compartilharem os bens materiais de vocês com os judeus também. E Paulo traz isso como uma opção que ela vem veementemente sobre aquele que é convertido a Jesus Cristo. O texto, meus irmãos, ele vai ser dividido em 2 partes. Para os irmãos que estão tomando nota, ele vai ser dividido em 2 pequenos blocos. O primeiro bloco é do verso 22 até o verso 24. Tem um títulozinho que vai nos nortear no entendimento desse primeiro bloco. O título é esse: Não há mais impedimento. Vou ter com vocês.
Ou seja, terminei os meus serviços, terminei as minhas atividades, agora eu posso ir para Roma. Do verso 22 ao verso 24. Do verso 25 ao verso 29, é um blocozinho um pouquinho maior, o título é esse. Paulo ainda tinha uma missão, pagar dívida de devedores. Depois disso, Roma e Espanha os esperavam. Vou pagar a dívida de devedores, vou cumprir minha última missão aqui, estou indo embora, já já eu chego aí. E são esses dois enredos, aqui do verso 22 ao 29, que nós vamos adentrar agora e vamos nos deliciar com esse banquete, que é a santa palavra de Deus. Agora nós vamos de verso a verso, quase que pincelando as palavras. Verso 22. Vamos ler o verso 22? O verso 22, meus irmãos, aponta o motivo do impedimento de Paulo de ainda não ter ido a Roma. Aqui Paulo deixa claro para a igreja que assim, eu não fui ter com vocês por causa disso. Olha só, essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Essa foi a razão. Qual a razão? A razão está no verso 20 e no verso 21. Ou seja, ele está simplesmente repetindo, ele simplesmente está embasando o que ele falou nos versos anteriores, dizendo assim, essa é a razão porque eu não estive com vocês. Olha o verso 20 e o verso 21, diz assim, esforçando-me deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Verso 20. Eu estou me esforçando, meus irmãos, para não pregar onde Cristo já foi pregado. E como eu falei domingo passado, Paulo tinha certeza que ali o evangelho já estava sendo pregado. Mais do que isso. No início do capítulo 1, quando Paulo faz a introdução da sua saudação, traz as suas palavras iniciais, Paulo fala assim, a fé de vocês está sendo falada em vários lugares. Ou seja, existe fruto nessa igreja. E Paulo, nesse entendimento, por muitas vezes, ele até quis ir para Roma, mas não tem por que eu ir para lá. O evangelho já está sendo pregado, pessoas já estão sendo alcançadas. E aí continua o texto. Cristo já foi anunciado, para não o que, irmãos? Para não edificar sobre fundamento alheio. E aí ele se baseia no texto de Isaías, no verso 21, e ele repete o texto dizendo assim, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo não queria pregar onde já pregaram ou estavam pregando. Para Paulo, isso é chover no molhado. Ele queria ir onde o evangelho ainda não havia chegado. Paulo queria pregar o evangelho, queria falar de Cristo onde o evangelho não tinha chegado. E por que Paulo queria isso, irmãos? Esse é um fator muito importante para nós conhecermos aqui desse verso 22. Dois ensinos se abrem aqui e um deles é essa resposta. Por que Paulo queria? Por que Paulo não queria ir onde já estava sendo pregado? O primeiro ensino é esse, porque Paulo queria ir ao máximo do seu ministério. Paulo queria fazer o máximo que ele poderia fazer. Ele não queria simplesmente continuar um serviço onde já havia gente pregando. Às vezes as pessoas podem olhar para esse texto e falar assim, mas Paulo queria exclusividade pelo jeito. Paulo queria ser alguém que falasse assim, eu que fundei a igreja, eu que fiz. Não, ele simplesmente queria fazer o máximo do que ele poderia fazer para a glória de Cristo. Então, para Paulo, o entendimento é esse, já tem gente pregando, já tem gente estabelecendo igrejas, o que eu vou fazer lá? Eu quero ir para lugares onde as pessoas não conhecem de Cristo. Por quê? Porque eu quero falar o máximo de Cristo para o máximo de pessoas possíveis. Ou seja, Paulo queria dar o máximo de si, ele queria dar o máximo do seu ministério para a glória de Deus. Ô irmãos, isso é bonito demais, é explícito na vida de Paulo. Que Cristo seja visto, que eu fique ocultado, mas que o ministério seja espalhado, que a palavra de Deus alcance tantos corações possíveis, e eu dou a minha vida para isso. Sabe o que é isso, irmãos? Primeiro, é amor a Cristo. E o entendimento
do que significa a pregação do Evangelho. Mas Paulo tinha razão para isso, irmãos? Se nós olharmos capítulo 8, verso 1 do livro de Atos, você vai ver um provável jovem homem com as vestes de alguém que está sendo apedrejado, vendo um mártir de Cristo. Provavelmente ele escutou o sermão de Estevão. Provavelmente ele deve ter sido impactado por aquele sermão. E ali ele nada pôde fazer do que compartilhar com a morte de um servo do Senhor. Mas o Evangelho começou a quebrar as barreiras do coração de Saulo. O famoso Saulo de Tarso. Quantas vezes Saulo deve ter escutado sobre Jesus? Quantos males esse homem deve ter feito para pessoas que não arredaram o pé diante de condenações, injustiças e torturas e permaneceram com Cristo e o Evangelho, e aquilo foi minando o coração de Paulo. Até que chegue no capítulo 9 de Atos, com cartas na mão, autorização dos sacerdotes e um grupo de homens para prender aqueles que estavam ao caminho e fazer todo o mal possível. E no meio do caminho uma súbita luz aparece diante de Paulo. Ele cai por terra e ele encontra o Senhor da sua vida. Mas quando você olha para a história de Paulo, ele está cercado de palavras que foram quebrando estruturas e abrindo as portas para o Evangelho entrar e fazer nele uma nova criatura. Quando ele olha para essa verdade e entende o que passou no coração dele, ele diz assim: eu tenho que fazer isso na vida dos outros. Eu tenho que ser mensagem do Evangelho pregada para todos os que não ouviram. Eu tenho que ser visto como uma vida santificada para todos que ainda não viram alguém que vive como nós vivemos. É a máxima do Evangelho. O que você quer para você, faça para o outro também. Ou irmãos, quantos de nós fomos encontrados por essa palavra? Quantos? Antes de você levantar as mãos, antes de você realmente entender que era o caminho que você deveria seguir, quantas vezes você escutou a voz do Evangelho chegando até você? E como que seu coração foi sendo flexibilizado dia após dia? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo quebrando as paredes de defesa do seu coração. Paulo olha para isso e fala assim: eu quero ir ao máximo do que eu posso fazer no meu ministério para falar de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ensino do verso 22. O segundo ensino é esse. Paulo entendia a simples e a complexa impossibilidade. Paulo entendia que na vida dele existiam aquelas complexidades, existiam as impossibilidades simples e complexas. Vou dar um exemplo para vocês. Você já reparou como nós não reconhecemos como é importante a nossa saúde? Você quer ver uma coisa simples? É quando você é impossibilitado de fazer suas necessidades sozinho. Aí você dá valor, quanto é importante a sua saúde. Quando alguém tem que ir na sua cama, trocar sua fralda, ou então alguém tem que te pegar numa cadeira de rodas e te colocar dentro de um ambiente onde você vai fazer uso de uma privada e ela te assistir em tudo, aí você fala assim: caramba, como era bom quando eu tinha saúde. Do contrário, nós pouco nos importamos. São as impossibilidades simples de fazer coisas simples. Mas existem impossibilidades de coisas complexas. E Paulo tinha paz tanto nas impossibilidades simples quanto nas complexas. O verso 22 nos traz isso, e esse é o ensino talvez mais importante do verso 22. A primeira impossibilidade que Paulo trata é a impossibilidade simples e está no verso 22. O que ele entende? Já existe o evangelho sendo pregado ali. O que eu entendo como palavra de Deus e o meu ministério é que isso me impossibilita de ir para lá. Eu vou para outro local. Para Paulo, esse era o impedimento de Deus. Um impedimento simples. Agora, na vida de Paulo, tiveram impedimentos complexos.
que também acontece na minha vida e acontece na vida de vocês. Observe interessante, como é que é interessante isso. Atos 16, versos 6 e verso 7. Olha quando começa a aparecer os impedimentos, que são um poucos mais complexos, que vêm da parte do Senhor, e Paulo passou por ele. Atos 16, do verso 6 e o verso 7. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos. Por quem que Paulo foi impedido? Tendo sido impedidos pelo próprio Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Agora Paulo se depara com uma situação onde o seu ministério começa a entrar em xeque. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo impede de Paulo de pregar, onde provavelmente o evangelho não havia chegado. O Espírito Santo tira Paulo do caminho e fala assim: você não vai pregar aí. Senhor, é a minha vida pregar. Senhor, esse povo não ouviu do Senhor. Senhor, esse povo não te conhece. Você não vai pregar aí. Vai embora. O Espírito deu satisfação? O Espírito pediu por favor? O Espírito Santo fez um cafunézinho em Paulo para impedi-lo? Não. Ele simplesmente colocou uma porta fechada dizendo: você não vai pregar aí. Talvez para mim e para você não tenha tanta significância, mas para o pregador do Evangelho, imagina o tamanho dessa impossibilidade. Já pensou, Gilvanzão, você está lá fazendo sua venda e você precisa dessa venda e você é impedido de fazer a sua venda? Você vive disso? Como que é duro, hein? A vida de Paulo era pregar e o Espírito fala: aí não. A vida de Paulo era levar a palavra para os gentios. E ali estava repleto de gentios. Aí não, Paulo. Para outro lugar. O coração de Paulo era incendiado para pregar para os gentios. Olha uma outra impossibilidade. Essa impossibilidade é um pouquinho mais tônica. Por quê? Não é simplesmente um fato em que impede de fazer algo. Ouvir a voz do Senhor dizendo que não pode ou que te impossibilita, mas aqui é um comportamento e uma situação de vida. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 e verso 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 e verso 9. Paulo aqui é impedido de se livrar do espinho da carne. Olha isso aqui, irmãos. Qual é a imposição de Deus? Você vai sofrer, Paulo. Senhor, eu não quero. Você vai sofrer, Paulo. Senhor, quero tirar isso daqui. Não vai sair, Paulo. Olha o que diz aí, verso 7 ao verso 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, agora observe o que Paulo faz no verso 8. Prestem muita atenção no verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afaste, que o afastasse de mim. A situação de vida está muito difícil. A teologia traz possibilidades desse espinho, mas nós não batemos o martelo porque nós não temos certezas. Mas sabemos que era uma situação dificílima. Paulo por 3 vezes clama a Deus falando assim: Pai, por favor, tira esse espinho de mim. E por 3 vezes lhe é negado. Sabe o que isso significa? Paulo, você é totalmente limitado. E agora as impossibilidades complexas chegam à sua vida. Não tem como resolver.
E Deus não quer resolver isso para você. Deus não vai te tirar dessa situação. Pai, tira de mim esse espinho. Não. Pai, tira de mim esse espinho. Não. Parece que Paulo entende que não e deve ter perguntado, mas por que, Pai, que o Senhor não vai tirar? Aí Deus fala assim, a minha graça te basta. Ou seja, o meu favor imerecido é suficiente para você, Paulo. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que diante das impossibilidades da vida, essas que são complexas, essas que são difíceis de nós interagirmos com ela, a melhor coisa é nos agarrarmos na graça. Por quê? Porque a situação difícil vai continuar e a graça nos consola. A graça nos dá ânimo. É a graça que nos dá força. Nós não paramos por aqui. Capítulo 2, verso 18, de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Olha o que está escrito aí no verso 18, irmãos. Que loucura. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo o quê? Quem que é impedimento para Paulo agora? Percebe, irmãos, o tamanho da limitação de Paulo? Satanás o impede. Que isso, pastor? Olha o tanto de impossibilidades que esse homem passa. E Satanás agora faz uma barreira e restringe Paulo. E essa parte final que mostra complexas impossibilidades, talvez chame a minha atenção e a sua. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao verso 30. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao verso 30. Capítulo 11. E aqui Paulo vai mostrar a sua dura condição de vida e situações das quais nenhum homem em sã consciência queria passar. Mas ele teve que passar e ele passou, porque lhe estava imposto. E olha o que diz a palavra do Senhor. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. O que pesa em Paulo diariamente, irmãos? Olha essa palavra aí. Preocupações. Olha que loucura, irmãos. Há o que pesa sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Eu quero só fazer um adendo aqui. Tem um videozinho, um recorte que faz na internet que fala assim, olha a vida de pastor. Aí o pastor está tomando café, comendo bolo e começa a falar, o irmão fulano de tal não sei hoje.
O irmão fulano de tal não foi para a igreja. A família fulano de tal me ligou e disse que precisa muito conversar comigo. Será o que eles querem? Meu Deus do céu, a igreja está assim, as coisas estão assadas. Isso era uma verdade na mente de Paulo. Quem ama, se preocupa. Quem ama, às vezes passa noites em claro. Quem ama, às vezes é perturbado por tantas e tantas preocupações. Mas preocupação é coisa de ímpio, Senhor, pastor. Preocupação não é coisa de crente. Não, irmãos. Quem de nós que somos pais que não se preocupa com seus filhos? Quem de nós que somos cônjuges que não nos preocupamos com os nossos? Quem de nós que não se preocupa com os irmãos da igreja? E qual é o pastor? Qual é o pastor que não chora por suas ovelhas? Qual é o pastor que não se preocupa com suas ovelhas? Com as ovelhas que ele pastoreia para Cristo? Essa é a realidade de Paulo, irmãos. Essa é a realidade de todos nós. Isso é uma impossibilidade que Deus colocou, dizendo assim, cara, se preocupe, porque você não pode resolver o problema. Se estresse, porque você não pode fazer nada. Não existe aquela pessoa zen. Não, ajoelha aí, cruza as pernas, Isso não existe, irmãos. A1 não existe, é A2, é A3. Vai ter filho que você vai ver, casa que você vai ver, constitui família, vem para o ministério. Tem gente que está com um sorrisozinho fácil aqui entre nós. Isso aí passa, viu, querido? Isso passa. Nós ficamos preocupados, essa é a vida do homem de Deus, irmã Perpétua. Essa é a nossa vida, irmãos. Sigamos o texto. Verso 29, quem enfraquece que também eu não enfraqueça. Ou seja, se existe fraqueza para lá, existe fraqueza para cá também. Quem se escandaliza que eu não me inflame. Agora olha o verso 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito ao quê? Se existe alguma honra em mim, é a fraqueza. Se existe alguma glória em mim, é o quê? A impossibilidade. Se existe alguma coisa que deve ser copiada, se existe alguma coisa que deve ser exaltada, é a minha fraqueza, diz Paulo. Essa é a bandeira do homem de Deus. Como é que nós podemos trazer isso para cá hoje, meus irmãos, do verso 22, e aplicar na nossa realidade de vida? Duas formas muito simples e muito bacanas. Olhar para Paulo, sua vida e seu entendimento deve nos conduzir para caminhos de maturidade. Maturidade diante das nossas limitações. Quanto mais tempo eu tenho de crente, eu tenho que ser mais maduro. Por quê? Porque quando eu olhar para as minhas limitações, eu vou entender que as minhas limitações são muito maiores do que as minhas forças. Muito maiores. O segundo ensino desse verso 22 é que o crente maduro consegue enxergar, consegue dialogar, consegue entender e louvar a Deus por aquilo que ele tanto queria, mas nunca terá. O crente tem desejos maravilhosos, tem crente com ambições lindas, mas Deus nunca vai proporcionar isso para ele. E o crente maduro faz o quê? Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor não permitiu eu ter o que eu queria. O crente maduro dá glória a Deus pelas conquistas. Glória a Deus, Senhor, que coisa boa. Eu recebi o seu sim, que bênção. Mas glória a Deus pelo seu não. Senhor, minha saúde está um caco. Preciso ter saúde restaurada.
Senhor, não vai. Ô Senhor, eu queria tanto aquela vaga daquele concurso. Eu queria tanto fazer tal curso. Não vai. Senhor, eu queria pregar na Ásia. Não vai. Glória a Deus. Esse é o ensino do verso 22. Vamos agora para o verso 23 e o verso 24? O verso 23 e o verso 24 aí, meus irmãos, é o entendimento do que está acontecendo ao seu redor e as expectativas de Paulo. É isso que nos mostra o verso 23 e o verso 24. Olha o que diz aí, vamos ler juntos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo, quanto em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Tem 2 destaques que eu quero ter com vocês aqui, bem pequenos, mas são bem profundos, para que nós possamos entender as nuances de algumas palavras aqui desses 2 versos. O verso 23, Paulo fala assim, não tem mais campo de atividade. Olha o verso 23, não tem mais campo de atividade para mim onde eu estou. E aí você deve falar assim, caramba, não tem mais nada para fazer ali do Evangelho? Não tem mais obra de Deus para fazer ali? Não, não é isso. O que Paulo está falando é assim, daquilo que eu fui chamado para a pregação dos gentios, aonde eu estou e nas cidades vizinhas, não tem mais o que eu fazer. Isso é muito bacana, sabe por quê, irmãos? Paulo está falando assim, eu não tenho mais utilidade aqui. Eu não tenho mais utilidade aqui nessas cidades vizinhas. Por isso, eu preciso ir para lugares em que eu vou ser útil a Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? É a importância de nós entendermos qual é a nossa utilidade para o Evangelho. Você quer ver um exemplo? Eu acho que os irmãos vão concordar comigo. Vocês acham que se Paulo falasse assim, agora eu vou instruir os recém-convertidos ao Evangelho, você acha que ele não faria bem feito? Você imagina você ser discipulado por Paulo? Puxa vida, hein? Agora eu vou pregar nos domingos na igreja. Você acha que a pregação não seria bíblica? Ou seja, tinha coisa pra caramba para fazer ali. Eu vou dar aula na escola bíblica dominical. Você acha que não seriam boas aulas? Mas Paulo tinha um chamado vindo da parte do Senhor. Nós vimos domingo passado, Atos capítulo 9, se não me engano, verso 16. Ele vai levar o meu nome para os gentios. O que Paulo está dizendo aqui no iniciozinho do verso 23 é, irmãos, aqui onde eu estou, a pregação já está muito continuada. As igrejas estão fazendo o papel certinho. Eu tenho que ir para o local onde os gentios ainda não ouviram o Evangelho. E eu vou para a Espanha. O meu coração arde para chegar na Espanha. Mas antes de ir para a Espanha, eu vou passar em vocês. Esse é o verso 23. Agora o verso 24 traz alguns fatos importantes. Olha, vamos fazer uma organização geográfica. Paulo agora está dizendo assim, eu vou para a Espanha. O objetivo final de Paulo, o ponto final de Paulo era Espanha. Ou seja, eu quero chegar ali. Lá é meu objetivo. Mas existe um meio, existe um local onde eu tenho que parar para fazer algumas coisas. É aí em vocês. Agora, o lugar de parada era a igreja de Roma. Nesse lugar de parada, Paulo queria 2 coisas. E esses 2 desejos de Paulo eram muito importantes. Está no verso 24. No verso 24, Paulo traz 2 coisas importantes que ele precisa ter. Olha a primeira delas. Para por vós ser encaminhado. Olha aí no verso 24 na sua Bíblia. 24 diz assim, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhados. Sabe o que significa por vós encaminhados? Para que vocês me encaminhem, para que vocês me mandem para a Espanha. Sabe o que Paulo entendia aqui? O que Paulo está dizendo com essa pequena frasezinha? Que vocês abracem missões. Para que vocês invistam em mim para onde eu vou.
para que vocês invistam em mim com crentes que estão aí no meio de vocês, que têm o mesmo ardor da pregação do Evangelho. Eu quero que vocês estejam comigo nessa campanha, vamos juntos, para por vós eu ser encaminhado. Paulo está dizendo assim, eu preciso da ajuda de vocês. E uma outra frasezinha aqui muito, muito profunda e muito bacana no finalzinho do texto. Eu quero desfrutar da vossa companhia. Olha o que diz aí no verso 24. E penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e para que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro o quê? Desfrutado. Ou seja, depois de eu ter junto com vocês, desfrutado de uma boa companhia. Depois, haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo queria calor humano. Paulo queria estar junto com crentes de verdades. Paulo queria estar com irmãos que pensam como ele pensa. Paulo queria estar com a igreja que fala o que ele fala, que vive o que ele vive e que desfrutam de bons momentos. Nós falamos isso domingo passado, nós crentes quando nos reunimos, nós falamos de tudo, mas tudo converge no final para o Evangelho, converge para a palavra de Deus. Que coisa gostosa é estar no meio dos crentes, que coisa boa estar no meio da igreja, que coisa boa estar entre os irmãos em Cristo. No início da minha caminhada, eu ainda flertava com as antigas companhias, né, com os antigos amigos. E para mim estava muito difícil, porque o Senhor Deus havia me chamado muito cedo para o ministério, e eu ainda era desejoso. Mas um dia foi libertador, estava na rua com amigos, e ali estava no meio de uma rodinha, e aí começou a conversa. A conversa era palavrão, xingamento e depreciação. Palavrão, xingamento e depreciação. Mas era uma coisa tão esdrúxula, mas tão esdrúxula, que era assim, sequencial. Palavrão, depreciamento, xingamento, obscenidade. Eu fiquei olhando para aquilo e eu tenho certeza que Deus me colocou naquele dia para eu estar na presença daquelas pessoas. Porque eu nunca me senti tão fora de roda como eu estava naquele dia. Eu nunca ouvi tanto palavrão. Eu nunca ouvi falar tanto de membros do corpo como eu ouvi naquele dia. De forma tão jocosa, tão pequena, tão depreciadora. Naquele dia eu entendi, não é meu ambiente. Não é lugar para mim. O que eu falo é lavado pela palavra de Deus. O que eu penso é forjado pela palavra de Deus. O que eu vivo é forjado pelo que foi feito por mim na cruz do Calvário. A minha vida toda foi resgatada, não foram os meus membros somente, o meu pensamento somente, foi tudo. E eu não posso conspurcar aquilo que está sendo limpo pelo sangue do meu Cordeiro, o meu Salvador. E Paulo sabia disso. Eu quero estar com vocês. Como é que nós podemos trazer esse ensino do verso 23 e 24 para hoje? Nós temos que perceber de duas formas. É sempre bom estar entre os irmãos. É sempre bom estar entre os irmãos. Eu me alegro muito quando eu estou na companhia de vocês. Muito mesmo. Muito. Muito. Eu sou muito abençoado por estar com vocês. E espero que entre vocês tenha a mesma consonância. Existe esse mesmo espírito. Sabe o que é isso, irmãos? Prestem atenção. É o antepasso do céu. Esse gozo terreno, essa conversa agradável, é um antepasso do céu. Hoje, o desktop do meu computador, ele está para aparecer imagens aleatórias. Hoje, quando ele foi aberto, o computador foi ligado, apareceu uma imagem de uma ilhota num rio, montanhas, morros, matas. Naquela hora eu olhei para aquilo e falei, Senhor,
essa beleza quase que intocável, está suja pelo pecado e é tão bonita. Eu fiquei pensando assim, o que eu vou ver quando eu for transformado? Meu corpo for glorioso. O que eu vou ver quando novos céus e nova terra estiverem consumados? O que eu vou ver? O que eu vou viver na glória? Irmãos, eu olhei para aquela imagem e eu me maravilhei porque eu vi que era linda demais. Mas a certeza bíblica dizia para mim assim, está sujo. É inaceitável, não glorifica a Deus, mas os meus olhos ficaram presos naquilo e imediatamente a minha mente buscou o alto. Como é que vai ser na glória? O que meus olhos vão ver, Senhor? Eu não consigo imaginar, irmãos, é grande demais. É por isso que Paulo fala assim, eu quero aproveitar alguns momentos com vocês, porque se existe boa companhia, é no meio dos crentes. Agora imagine você morrendo hoje. Imagina você chegando no céu. Imagina você encontrando alguns dos apóstolos. Aquele filme Paulo, né? O apóstolo do Senhor. A última cena, quando mostra a morte de Paulo. Mostra ele chegando lá em cima, abraçando algumas pessoas das quais ele mesmo fez mal. E de repente vem um homem. Andando. Paulo reconheceu é Cristo. Você imagina essa cena, irmãos? Você imagina isso? Ele vai nos receber. Paulo tinha essa certeza. Só se compara. E só pode ser algo paralelo que chegue bem próximo à companhia de vocês. Irmãos, nos esforcemos para que possamos ser uma igreja saudável, para que possamos ter assuntos saudáveis, para que possamos ser irmãos em Cristo, para que seja bom. Sabe por quê, irmãos? Daqui uns dias o perfeito vai acontecer. Nós vamos estar com o nosso Senhor. E quando o crente fechar os olhos, ao abri-los, ele vai contemplar com o Senhor da sua vida. Seu Salvador. Aquele que te ama única e exclusivamente. Se fosse uma igreja pentecostal, tá vendo? Tá vendo? Tinha gente subindo na parede ali, ó. Tinha gente pregada de cabeça para baixo aqui, ó. Cadeira voando. Eu espero que as glórias estejam sendo dadas no coração de vocês. E que vocês esperem por esse momento. Porque não existe momento mais glorioso para o crente do que a morte ou o arrebatamento. Não, pastor, o melhor momento vai ser no meu casamento. Não, o melhor momento vai ser no nascimento do meu filho. Não, irmãos. Não. Como é que é, Júlio? Isso é um gásinho, é? Isso são gásinhos. O melhor momento vai ser aquele grande dia que seu coração parar de funcionar. Se você estiver no hospital, aquele aparelho vai fazer assim, ó. Pi. Ali vai ser uma festa. Ou então, um acidente, sei lá. Em que você não estiver mais aqui, ali vai ser o seu melhor momento. Você vai estar com aquele que te ama, frente a frente. Ele vai falar assim, vem meu filho. Vem porque tem preparado para você. Ou então aquele grande dia em que as trombetas irão tocar. Tocar a trombeta. Todos os olhos verão. E os santos serão tomados e levados para o céu. Glória a Deus. Isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Aí vai ser uma bênção. A segunda verdade desse texto, irmãos, e esse é um fato triste. A igreja tem deixado de abraçar os projetos do Senhor. Isso é triste. Paulo falou aqui, e vocês vão de concordar comigo, eu preciso ser enviado por vocês, seja por vocês encaminhado.
você via muito das igrejas financiando o evangelho, abraçando a pregação, orando, intercedendo. Arrefeceu muito. Arrefeceu muito. Em conversa com alguns missionários, e informações que eu tive de alguns missionários que estavam em outros países, não eram terra deles, não era família deles, estavam lá financiados, tudo pago. A igreja simplesmente cortou todo o auxílio financeiro, todo o contato. Para essa pessoa voltar para casa, foi um Deus nos acuda. Foi um pastor, foi dois? Inúmeros. Triste isso, irmãos, triste isso. E permita chegar aqui na nossa casa. Quantos são os apelos que nós fazemos, irmãos? Nos ajudem. Sabe, irmãos, mais uma vez eu vou enfatizar, não são valores, é ação. Pastor, eu posso dar só 50 centavos. Meu irmão, os seus 50 centavos é um rio de dinheiro. Nós temos deixado de financiar o evangelho, a pregação do evangelho. E entenda, eu vou fazer uma pergunta esdrúxula aqui para vocês. Eu acho que vocês vão até rir. Quem tinha mais poder financeiro? Quem tinha melhor estrutura? A igrejinha de Roma? A igrejinha que estava em Roma? Ou o Império Romano? Para mandar Paulo para a Espanha. Quem tinha? Lógico que era o Império Romano. Mas para quem é obrigado a financiar a evangelização? A igreja. Eu, vocês, essa pequena igrejinha em Roma. É por isso que Paulo está falando, me mandem para a Espanha, abracem essa missão comigo. Ô irmãos, não é nada financeiro, é questão de disposição. Vamos ajudar mais. Vamos abraçar mais a causa do evangelho. Vamos orar mais pelos missionários. Vamos orar mais pelas missões. Vamos nos empenhar para fazer alguma coisa. Quando nós começamos nossa caminhada, um dos primeiros pilares que nós levantamos era, nós vamos sustentar missionários. Conseguimos chegar a um tempo, né, Marlene, de 3 missionários que nós estávamos financiando. Não por causa da falta dos recursos, eles foram mitigados consideravelmente, mas pela impossibilidade. Vida de missionário, irmãos, é uma loucura. Missionário está num país, está recebendo, está tendo contato, de repente ele some. Ninguém sabe por quê, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe como. Depois de 1 ano você volta a ter o contato com a pessoa. E de repente ele está em outro país, lá não sei aonde. Mas muitas das vezes nos faltou recursos. Assim, recursos com robustez para ajudarmos determinadas situações. Mais uma vez, não são valores, é disposição. Sabe por quê, irmãos? Mais na frente, quando Paulo vai falar que essa igreja de gentios era devedora, Paulo vai falar e vai mostrar para os irmãos que os gentios que foram encontrados por Cristo levantaram recursos para ajudar irmãos na igreja de Jerusalém, irmãos necessitados. E por último, irmãos, que é nesse segundo ensino que nós temos que trazer para nós nos dias de hoje, é mão de obra. Mão de obra. Paulo fala assim, eu preciso ser ajudado por vocês, tanto por recursos, como irmãos que têm o coração incendiado pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Eu não sei se tem aqui irmãos com esse dom, mas se tiver, irmãos, nos procure. Vai ser a maior satisfação do mundo poder te ajudar a pregar o Evangelho, a ir para lugares, a falar de Jesus. Se você não tem isso, ore. Por FUSE, a editora Fiel, parece que eles têm um projeto de ajuda de missionários, uma coisa bem bacana, não sei se tem ainda, mas tem uma coisa bem bacana. Vamos nos interagir mais, vamos ir mais, vamos procurar mais. Tem muita coisa para fazer, irmãos. Esse foi o ensino, isso que a gente trouxe para cá, verso 23, verso 24. Meus irmãos, nós já estamos a 55 minutos de pregação.
Ainda tem o verso 25 e ainda tem do verso 25 até o verso 29. Vamos deixar para o próximo domingo, tá bom? Mas peguem essa verdade, peguem esse ensino que Paulo está trabalhando com esses irmãos. Que coisa boa está entre vocês. É um antepasso do céu. E vamos abraçar a causa do Evangelho. Mais do que isso, meus irmãos, vamos juntos, todos nós, cada um de nós, irmãos, crescermos em maturidade. Queridos, tem portas que não vão se abrir, tá? Não adianta espernear, não adianta chorar, não, tem portas que não vão se abrir. São impossibilidades que Deus colocou no seu caminho. O que eu tenho que fazer? Glória a Deus. Eu vou aprender a viver sem isso que eu tanto quero. Eu vou aprender a andar por outros caminhos. Que o Senhor Deus dê essa maturidade para cada um dos irmãos. Que o Senhor Deus me dê essa maturidade. E que o Senhor Deus continue nos instruindo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao nosso bom Deus?